Irmãos, noite de avivamento, né? Mas, como eu disse ontem, né? Eu vim debaixo de um propósito e desde ontem, na verdade, já estava debaixo de um propósito. E eu pergunto para vocês, se nesse período que o pastor falou que seria um avivamento, se você parou para pensar nessa palavra, avivamento. Se você hoje, quando saiu da sua casa, você parou para pensar, o que é avivamento? O que precisa em mim ser avivado, ativado? Talvez algo que está aí escondido, talvez algo que você não se lembre, talvez algo que você recebeu de promessa do Senhor, mas ficou guardada. Talvez algo que você olhe para você e fale assim, esse aí eu acho que já morreu em mim. Mas eu quero dizer para você que há um livro na Bíblia que fala que todos os nossos dons vão ser ativados através de um avivamento. E eu quero falar para você que eu vim do pentecostal e não tem nada a ver com movimento. Tem a ver com ser avivado, ativado. E talvez você esteja olhando e falando assim, será que eu tenho tantos dons assim para ser ativado? Eu quero dizer para você que você pode receber todos eles. Sabe quantos dons você pode receber? Todos. E às vezes a gente não dá valor para isso. E é tão tremendo que antes de eu começar a pregar, antes da gente ler uma passagem, porque eu ainda nem comecei a pregar, eu só estou falando mesmo para você, e colocando aí na sua memória, o que você quer do Senhor? Porque as coisas têm que ter propósito. A gente não pode sair da nossa casa para vir para um culto de avivamento sem um propósito. O que eu quero do Senhor? E o mais bonito é ver Moisés lá pastoreando, sabe, pastor? Com todas as promessas mortas, achando que aquilo que ele estava vivendo estava bom, estava maravilhoso, mas o Senhor pega um belo dia, uma ovelha, pastora, se desgarra, ele vai atrás e tem uma sarça se queimando e não se consumindo. E ele olha para aquilo, aquilo chama a atenção e o Senhor fala, Moisés, e você acha que ele queria o chamado? Ele fala, Senhor, mas eu nem sei falar, chama outro. E nasce um dos maiores libertadores da Bíblia. Nasce alguém que fala com o Senhor, isso era raríssimo. Então, o que eu quero dizer para você, eu não acho que é só isso. Mas o grande pastor, que há um preparamento para ser avivado. E eu vi o pastor fazendo isso, e quando ele falou que eu ia pregar, eu já tinha essa palavra. E eu falei, Senhor, o Senhor é grande, porque desde o dia que ele me pegou ali no corredor e falou assim, Bibiane, o que você acha disso? Eu virei e falei assim, uma igreja que ora, pastor, é uma igreja que vence. Eu acho tudo. Irmãos, às vezes você foi até ferido no seu ministério, em tudo aquilo que você acreditava que era do Senhor. Mas eu quero falar para você que isso não tem nada a ver com Jesus. Porque isso pode ser uma ação do homem, mas não de Jesus. Porque o que Jesus tem para você é muito grande. É muito maior do que você consegue olhar com olhos. Porque talvez a gente não conseguiria contemplar tudo que Deus tem para nós. Irmãos, aqui eu já vou começar a pregar. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Atos, no seu capítulo 1. Mas antes disso, eu gostaria que você aí mesmo na sua cadeira, todos em uma comunhão só, como essa irmã. Como é que eu vou saber o que o meu irmão está pensando? Assim, você vai orar pela sua vida,
Você não vai orar pelo seu esposo. Você não vai orar pelo seu colega. Você não vai orar pela sua casa. Você vai orar pela sua vida espiritual. Sentadinha aí mesmo. Não precisa se levantar. E você vai falar: Senhor, isso em mim está desativado. E nós todos em comunhão, um orando igual ao outro, pela vida espiritual, nós vamos falar: Senhor, eu quero ser ativada para a tua obra. Eu quero algo diferente na sua obra. Tá bom, Senhor, tudo que o Senhor me deu até aqui tá ótimo, tá maravilhoso. Mas o Senhor falou que era noite de avivamento. Eu preciso ser avivada pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso receber esse Espírito Santo. Teve um povo que recebeu. E ele estava nessa mesma comunhão. Então você pode começar assim, ó. Se você não souber o que orar, eu vou te dar uma deixa aí. Senhor, pode fechar seus olhos. Senhor, talvez eu não saiba daquilo que eu preciso. Talvez se perdeu aquilo que precisa ser ativado, Pai. Talvez, Senhor Jesus, o que eu acho que eu preciso não é o que você quer para a minha vida, Pai. Mas eu quero te clamar, Senhor, nesta noite. Assim como você fez para um povo. Faz de novo. Faz nessa igreja. Faz, Senhor Jesus, na minha vida espiritual. Pai, faz naquilo que está desativado, Pai. Pai, eu não sei o que o Senhor quer. Mas eu digo, assim como uma igreja, Senhor, que um ora em comunhão com o outro. Nos ativa para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, irmãos? Conseguiu colocar aí o que você quer do Senhor? Como eu disse, é com propósito, né? E eu vou começar a ler lá em Atos, no seu capítulo 1, no seu versículo 4. Olha para você ver. E estando com eles, aqui é Jesus ainda que estava com eles, tá? Determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, no seu versículo 6, pois que haviam se reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaura tu neste tempo o reino de Israel. Jesus podia fazer isso? Podia. E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Para o seu próprio poder. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha do tanto que Jerusalém, e como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora lá no seu versículo 3. Entrando, subiram ao cenáculo, aonde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram, olha a palavra, unanimemente, em oração, em súplica, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. No seu versículo 15 agora. E naqueles dias, levantando-se Pedro, em meio aos discípulos, ora a multidão, junta, era de quase 120 pessoas. Quase 120 pessoas. Até aqui, daqui a pouco a gente vai ler mais. Irmãos, aqui a gente está começando a falar de quando Jesus voltou aos céus. Só que ele deixou uma promessa. Ele falou que faria algo.
E os discípulos, irmãos, creio eu, porque eu não vivi essa época, mas eu imagino, eu sendo discípula de Jesus, vivendo com Ele, estando com Ele, aprendendo com Ele, e tendo que ver o meu pai, o meu amigo, o meu mestre, o meu Deus, subir e falar para mim, daqui para frente, você continua. E os discípulos, eu imagino que a responsabilidade, pastor, era tão grande, que se fosse eu falaria, Senhor, mas como assim? Que jeito? Porque nós nunca vamos estar preparados para tudo que Deus tem sobre nós. Mas nós temos que estar ativados. E o Senhor fala para eles, ficai em Jerusalém. Não sai daqui, até que meu Espírito seja derramado sobre vocês. Até que do alto, vocês sejais revestidos de poder. Esse poder, irmãos, não compete a mim derramar sobre vocês. Não compete ao pastor, mas compete a Deus. E Ele falou que derramaria. E Ele derramou. Ele derramou o Espírito Santo, encorajando eles a algo grande, a algo novo, que talvez para eles olhassem e falassem assim, mas mesmo assim, Senhor, como que eu vou fazer algo que você fazia com excelência? E assim é a vida nossa. Às vezes a gente olha e fala assim, Senhor, como eu vou dar conta disso? Mas eu quero dizer para você, tem um segredo. Tem um segredo para ser ativado. Irmãos, a Bíblia, lá em Coríntios, vai dizer que Jesus, antes de subir, ficou 40 dias pregando, ensinando, orientando. E eu acredito que muito mais, porque eu acredito que não caberia numa Bíblia tudo que Jesus fez. Depois daquele dia de primícia que Ele ressuscitou. Presta atenção na palavra primícia. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Eu sou o Cordeiro vivo. Eu estou dando o meu melhor para vocês. Quando Ele ressuscitou. O primeiro ressuscitado. Querendo dizer, eu ressuscitei, eu venci. Vocês vão vencer. E é tão tremendo, irmãos, que ele se mostrou para mais de 500 pessoas. Ele orientou, pastora, mais de 500 pessoas. E quantos estavam na casa? 120 permaneceram. Sabe o que eu aprendo com isso? É muito difícil permanecer em oração. É muito difícil permanecer naquilo que o Senhor quer. Porque 500 viu Jesus. 500 viu Ele subir aos céus. 500 sabiam que o Cordeiro de Deus tinha ressuscitado, tinha dado a vida por eles. 500 viram com olhos carnais e não permaneceram. Olha que grande, pastor. Assim como lá no Egito, todos saíram do Egito libertos por uma ordem de Deus. E eles não receberam a promessa. Olha que tremendo. Talvez você estivesse esperando um movimento, mas eu quero dizer, avivamento não é isso. E, irmãos, Ele ressuscitou no dia de primícias, para mostrar, eu sou o Cordeiro. Eu sou aquele que se sacrifica por todos vocês. Eu sou o Cordeiro. Eu estou dando o meu melhor. No dia de primícias, para que ficasse gravado, amanhã é Páscoa. É um dia que deveria ser gravado sobre as nossas mentes. Jesus morreu por mim, por você, não pela data mundana, porque isso não importa, mas importa o que ela significa. Que é um dia de primícias, foi o dia de algo grande, o melhor de Deus sobre as nossas vidas. É isso que significa primícia. E o Espírito Santo de Deus desce no dia de Pentecoste, no último dia da festa, 50 dias depois. Por isso chama Pentecoste.
Coste quer dizer colheita. E penta quer dizer Pentecoste, 500, o 50º dia. E muitos já pegam tudo isso, pastor, e já falam, eu sou pentecostal. É pentecostal? Você gosta de ser pentecostal? Mas você é da oração? Você é aquele que permaneceu 10 dias em oração para o Espírito Santo descer? Você permanece 10 dias em oração? Quantas horas você faz de jejum? Isso é ser pentecostal. Isso é lembrar do Pentecoste. Irmãos, mas eu quero dizer para você que tinha 120, que continuou, que não parou, que não cessou, que se lembrou de todas as promessas, que se lembrou que precisava. Eu tenho responsabilidade com a igreja do Senhor, eu preciso receber, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso desse consolo, porque o meu Pai já não está aqui. Eu preciso. E sabe o que eu entendo? Que muitas das vezes, o Espírito Santo, ele não se aparta de nós. Nós se apartamos dele. Com o nosso dia a dia, com a nossa correria. Porque muitas das vezes, a gente esquece. Eu quero falar em línguas, mas eu não quero orar. Eu quero profetizar, mas eu não quero jejuar. Eu quero ser grande na obra, mas eu não quero fazer nada. Irmãos, não funciona assim. É igual uma regrinha, é igual uma receita. Se você não colocar tudo certinho ali, não vai dar certo. Com Jesus é a mesma coisa. Se você não se colocar em posição, não vai dar certo. Jesus não vai fazer nada. Olha que forte. Se nós não tomarmos uma atitude, Jesus não vai fazer nada. Jesus não vai nos avivar. Se nós não seguirmos aquilo que o Senhor quer. Irmãos, eu quero dizer para você, quem pode se dizer pentecostal, pastora? Quem pode? Quem pode falar, eu sou pentecostal? Eu sou desse povo aí, ó. Irmãos, eu não sei porque aqui não está escrito, mas eu imagino que aqueles discípulos tinham medo até de ir embora. Porque eles não tinham hora, eles não tinham dia. O Senhor aqui falou para eles, não cabe a mim fazer o que vocês estão me pedindo. Você sabe o que o Senhor está falando? Cabe a nós o que queremos receber do Senhor. Irmãos, lá no seu capítulo 2 de Atos, vai dizer assim, se cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que tremendo. E de repente, veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Os hebreus não oravam de pé, eles oravam sentados. E isso, quando eu li, eu fiquei assim, Senhor, que loucura. Porque eu vim de uma igreja que se você orasse sentado, você não estava orando. E muitas das vezes a gente põe regras. Tem que ser assim para Jesus me ouvir. Tem que ser assado para você ouvir. Não, eles estavam igual nós estamos aqui, sentados, numa só oração. E eu acredito que a oração era mais ou menos assim. Vem, Espírito Santo. Vem, enche a casa. Vem, Espírito Santo. Jesus, manda o teu Espírito. Eu imagino que a oração deles eram assim. 10 dias de oração. Eu imagino que eles ficaram ali, Senhor, sem o teu Espírito nós não vamos conseguir. Senhor, sem o teu Espírito eu não vou conseguir nada. Senhor, eu não vou conseguir.
nos enche. Irmãos, é tão grande que são tantos dons. Tantos dons, pastora. E dentro de um dom você pode desenvolver tanta coisa. Você pode falar em línguas, mas você também pode ter o dom de interpretá-las. Eu vejo muita gente falando em línguas, mas eu vi pouquíssimas vezes na igreja alguém interpretando. Você pode profetizar, é um dom. Profetiza. Mas, irmãos, não é ser profeta na vida dos outros, é profetizar. É olhar uma situação e falar assim, tá bom, tá sem nada, mas eu creio que vai ter algo aí. É tremendo, irmãos. Você pode receber do Senhor muito mais. E muitas das vezes a gente foca só numa coisa, né? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser um pregador, eu quero ser um profeta. Mas eu acho que a gente, para ser alguma coisa, precisa de tudo. Não que eu tenha todos os dons, tá, irmãos? Eu não tenho. Mas eu peço ao Senhor, Senhor, reativa meus dons. Senhor, se eu preciso de mais dons, derrama sobre mim. Eu vim debaixo desse propósito ontem. Eu vim debaixo desse propósito hoje, falando para o Senhor, Senhor, eu não sei o que está desativado em mim, mas me ativa. Me ativa porque a tua obra precisa. O teu povo precisa. O Senhor vai falar para eles, vocês vão começar a pregar. Vocês vão pregar. Irmãos, mas o Senhor não falou, é no púlpito que vocês vão começar a pregar. Começa a falar de mim. Aonde? Aqui e até os confins da terra. E muitas das vezes a gente acha que pregar é só isso aqui, e não é. Começa a pregar, a falar do amor de Deus. Olha, sabe, eu vou em um lugar, nossa, lá Senhor opera maravilhas. Existe esse dom também, irmãos, de operar maravilhas. Coisas que a gente não vê muito na igreja. Existe o dom de cura. Irmãos, é tantos dons. Dons tremendos. E quando a gente está em uma só oração, sabe o que Jesus faz? Ele nivela a igreja, pastor. De uma forma que esses 120, podia ter um ali que estava orando menos, um que estava orando mais, outro que estava orando muito mais, mas estavam todos num só propósito. E Jesus vai lá e nivela. E todos os que estavam ali receberam. Sabe o que Jesus está falando? Não é se você ora mais, se você ora bonito. É uma oração constante. Se você tem isso, você vai receber. Se você está em constante oração, independente da intensidade, independente de você achar, nossa, mas o pastor ora muito mais. Nossa, mas não sei quem ora muito mais. Não é isso que Jesus falou para eles. Jesus falou, fica e espera que algo vai acontecer. E é isso que Jesus está falando. Fica em oração com essa igreja. Se nivela. Nivela. Porque algo vai acontecer. Irmãos, igreja pentecostal é muito rotineiro, mexer com a sua emoção para que algo aconteça. Mas isso eu quero falar para você, não é de Deus. Porque o que Deus quer fazer é de dentro para fora. Não é mexer com a sua emoção. É derramar os dons dele sobre você. E muitas das vezes a gente sai e vai para a igreja pensando, será que Deus vai mexer com a minha emoção? Não, Deus não vai. Deus não está nesse negócio. Jesus não está nesse negócio. Jesus está no negócio, eu quero transformar você. Eu quero te fazer novo, porque o que eu tenho para você é até os confins da terra.
Sabe o que é isso, irmãos? No seu emprego, no seu trabalho, no trânsito, até os confins da terra onde você estiver. Jesus quer algo com você. Irmãos, é tremendo. Porque, pastor, a gente vê que aquele povo perseverou em oração. Irmãos, 10 dias eu fiquei pensando, Senhor. Ontem a pastora já estava com essa palavra e a pastora falou assim que Jesus estava lá no Getsemane, né? E ele pediu 1 hora de oração para os discípulos. Quando ele voltou, estava todo mundo dormindo. Sabe o que eu aprendo? A oração é a chave. E muitas das vezes a gente não dá valor para isso. E sabe o que eu mais aprendo com a pregação de ontem, quando a pastora... Aí o pastor falou assim, você passou o tempo todo ali de joelho. Irmãos, eu estava me consertando. Falando, Senhor, se eu fui negligente, se eu orei pouco, me sustenta. Me levanta em oração. Põe a minha casa no mesmo nível. Eu não quero só para mim. Ontem eu obriguei meu esposo a ir em algo comigo, depois vocês perguntam onde. Eu falei, você vai. E ele falou assim, tô cansado. Você vai. Porque eu quero você nivelado comigo. Mas não contei muito, sabe? Mas ele foi, irmãos. E eu creio que algo foi derramado sobre a vida deles. Depois vocês pegam o Reginho e perguntam. Tadinho, orou até 2 horas da manhã ontem. Mas foi benção, pastor. Foi benção, porque eu falei, nós vamos se consertar, nós vamos arrumar a casa. Irmãos, você está orando? Olha que difícil. Ontem, quando a pastora falou aquilo, eu falei, Senhor, eu acho que não daquele jeito, mas eu estou orando. Me levanta, me sustenta. Eu vi que o pastor levantou algo de oração. E é tão grande, pastor, que se a gente olhar quem se levantou, é difícil. Porque uma igreja é assim. Quer chamar o povo para oração, é não vir ninguém, irmãos. Quer chamar o povo para ficar no mesmo nível, é não vir ninguém. Quer ser uma intercessora, é estar preparado para ver que ninguém vem. Quer abrir uma oração na igreja, está preparado, que ninguém vai estar ali. Porque o povo quer estar pronto, mas não quer o processo, pastor. O povo quer receber, mas não tem propósito. Irmãos, eu não estou falando que isso cabe a nós. Eu só estou falando porque é a palavra que fala. Que 500, só 120 tiveram foco. É menos que a metade. Olha para você ver. Você imagina Pedrão lá, o apóstolo, que estava lá com a responsabilidade, acredito eu que um pouco maior, olhando aquilo, pastor. Eu acho que ele tinha vontade de sair lá fora, porque era uma festa, irmãos. Esses dias de Pentecoste, falar assim, eu vou bater no vocês tudo. Vai todo mundo entrar e orar. Mas ele nem isso podia, pastora, porque ele tinha que perseverar e permanecer em oração. Porque ele dependia, olha a palavra, ele dependia daquilo que seria derramado para continuar o que Jesus tem. E nós já temos isso, porque esse povo orou. Porque esse povo permaneceu, nós já carregamos o Espírito Santo de Deus, porque ele já foi derramado sobre a terra. Aí você imagina, já foi derramado. Mas nós não continuamos unânimes. Irmãos, é em oração que a gente vai receber tudo que Deus tem aqui para essa igreja. Irmãos, imagina só, eu vi o Hausmann orando aqui e falando assim, eu não aceito
para a igreja batista, segundo o coração de Deus. E eu estava ali falando, Senhor, eu também não aceito. Eu aceito uma igreja nivelada. Uma igreja que um olhe para o outro e fale assim, eu estou nessa guerra. Eu estou nessa oração. Eu não vou descansar enquanto você não receber. Irmãos, e de repente, sabe o que eu aprendo, pastor? De repente, é o de repente de Deus. Você não precisa de nada. Jesus pode fazer aqui. Jesus pode fazer lá na sua casa. Jesus pode fazer dentro do seu carro. Jesus pode fazer com você orando de joelho. Jesus pode fazer com você orando sentado. Sabe por quê? Ele falou, de repente, veio sobre o povo algo grande. Foi derramado o Espírito dele de repente. Sabe o que Deus está falando? Eu não preciso que você faça nada. Eu só preciso que você persevere em oração. Porque o meu de repente já chegou sobre a sua vida. Sabe o que Jesus está falando aqui? Esse dom que você está orando é no de repente, só permanece em oração. Aí aquele povo, pastor, acredito eu que tomado pela oração, Jesus fez coisas tão grandes que eles ouviram um vento impetuoso. E ali, eles foram cheios da glória do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Nesses dias de avivamento, eu não acho que você não vai ser cheio. Eu acho que você vai sair daqui transbordando da presença do Senhor. Porque é isso que eu declaro sobre a sua vida. Eu não declaro movimento. Eu declaro avivamento sobre você. Eu declaro que você seja cheio das promessas. Eu declaro que você seja cheio da presença de Deus. Eu determino sobre a sua vida que hoje, nesses cultos, no dia de sábado, amanhã é Páscoa, amanhã é o dia da primícia. Eu declaro que nesse avivamento você vai receber a presença do Senhor. Porque Ele está aqui. Ele preparou esse dia para você. Ele preparou essa palavra para você. Porque quando eu subi aqui, eu falei, Senhor, não precisa ser a minha voz. Porque dela nada importa. Mas que seja sua para o teu povo. Que eles sejam cheios. Que eles sejam renovados. Que eles sejam ativados. Que eles sejam transformados pelo poder da palavra. Pai, que nós sejamos assim como aqueles discípulos, mesmo com medo, mesmo diante algo grande, a um desafio tremendo, que eles não arredassem, que eles entendam, que eu entenda, Senhor. Mesmo que eu olhe e falo, será que eu sou capaz? Mas que o Senhor nesta noite te capacite, te encha. Que você saia daqui transbordando, porque aonde você passar, que as pessoas sejam cheias. Irmãos, a Bíblia vai falar que a sombra de Pedro curava. Irmãos, imagina isso. Não é só para eles, é para nós também. Imagina, pastor, a gente passar num lugar e a pessoa falar assim, eu estava enferma. Você passou aqui, eu fui curada. Você só passou e eu fui curada. Irmãos, imagina você chegar para uma pessoa com a casa destruída e ela não tiver nem um mínimozinho de Jesus e você falar assim, eu conheço o caminho. Não tem problema. Deus vai transformar. Deus vai virar essa página. Não, mas eu não tenho mais fé, eu perdi tudo. Acabou. Não acabou. Porque mesmo que você não enxergue, eu enxergo por você. Isso é ser profeta, irmãos. Isso é maior do que uma profecia. Irmãos, imagina você estar aqui, o pastor ser tomado e você conseguir interpretar as línguas dele.
Você conseguir interpretar algo que o Senhor está passando para a igreja, isso é para nós. É para que nós venhamos receber nesta noite. Irmãos, eu vou ler só mais um versículo, que tem um louvor. Eu me lembrei ontem, porque o Ministério de Louvor louvou ele. E eu fiquei me lembrando que foi um dos livros quando eu recebi um chamado de ser intercessora na minha outra igreja. E eu falava assim para o Senhor: Senhor, eu não tenho nem norte, nem sul, nem leste. Não sei como começar. E era uma época que esse louvor começou. E aquilo me despertou. Eu falei, eu vou descobrir quem é esse Joel. Que profecia que é essa? E eu caí lá no livro de Joel e eu comi aquele livro. E eu descobri um intercessor tremendo. Num povo, pastor, que estava assim, destruído, para não falar o que realmente eles estavam. Mas ele vira e fala assim, aqui ó, no 16 de Atos 2, olha para você ver como ele foi tremendo. Não é o livro dele, mas ele é citado pelos discípulos. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz Deus, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, toda. Isso são para as crianças, isso são para os jovens, isso são para todos. Aos vossos filhos e às vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Sabe o que eu entendo aqui? Não tem promessa velha. Você pode até estar velho de idade, mas o Senhor está falando, seus sonhos, eu vou realizar todos. Os seus sonhos, eu vou concluir todos. Porque há uma promessa. Esse profeta se levantou, aonde ninguém tinha mais nada, e falou assim, não, eu não aceito. 120 ainda estavam na casa, você está na casa. E o Senhor está falando, nossa, você, sua geração, seus filhos, os jovens, as crianças, todos serão cheios. É para todos nesse avivamento ser cheio. Ah, mas o irmão não veio, não tem problema. Através da sua oração, ele vai receber. Ele vai receber, ele pertence aqui, ele vai receber. Ele está em Jerusalém, ele vai receber. Porque é para todos. Ah, mas ele não está no 120, não tem problema, porque você vai ser tão cheio que o que está aí vai transbordar lá para aqueles 500 que ficaram de fora. E pode baixar um pouquinho a luz. Se quiser, pode até pôr um louvorzinho no fundo. E eu quero dizer para você, qual é o sonho que você não acredita mais? Qual é o dom que você acredita que você não tem? Qual é o chamado que você acha que você não tem? Eu quero falar para você, está tudo disponível. Está tudo aqui. Fica em oração. Fica em Jerusalém. Profetiza. Senhor, eu não vejo mais nada nesse ministério. Eu saí de lá, vim para cá, não enxergo mais nada. Profetiza. Você vai viver muito maiores coisas do que você viveu. Ah, Senhor, eu orei e não foram libertos. Está repreendido em nome de Jesus. Profetiza, eu vou orar, vai ser liberto, vai ser transformado, vai ser curado. Profetiza, o Senhor falou que quando você orasse, quando você abrisse a sua boca, as enfermidades iam sair. Os endemoniados iam ficar são.
Jesus falou isso. Jesus te ensinou o caminho. Eu não sei orar bonito, não tem problema. Continua orando, continue em oração. A minha casa está destruída. Não tem problema. Hoje chegou o avivamento sobre a sua vida. Hoje chegou sobre a sua casa. Sabe o que o Senhor está falando? Chega do raso, como a pastora falou. Chega de só isso. Começa a mergulhar na palavra. Eu me recordo de um dia que eu estava aqui e a pastora falou assim, a gente troca muita figurinha, e ela me virou e falou assim: Bibiane, não cessa de ler. E quando você lê, fala: Senhor, eu quero essa revelação minha, para mim, para minha casa. E desde aquele dia, eu sou uma mulher que escuta muito, que lê, que escuta muito devocional, que assiste muita coisa. Mas eu falo: Senhor, eu não quero o que eles têm. Eu quero o que o Senhor tem para mim. E é isso que eu quero falar para você. Se coloca de pé. Ora. Fala: Senhor, eu não quero. Eu não quero o que aqueles grandes pregadores têm. Eu não quero o que aqueles grandes profetas têm. Senhor, eu não quero. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor derrame sobre mim nesta noite. Eu quero ser avivada, eu quero ser ativada pelo poder do Espírito Santo. Fecha seu olho e começa a falar: Espírito Santo, assim como você fez naquele dia, assim como você cumpriu, Pai, no dia de Pentecoste, eu me coloco como primícia. Primícia na tua casa. Primícia diante de tudo que o Senhor tem para mim. Pai, ativa os meus dons, Pai. Pai, enche essa casa. Pai, derrama sobre a vida do meu irmão também. Derrama sobre aquele que não pôde vir, Pai. Derrama sobre aquele que está assistindo. Derrama sobre aquele que ainda vai assistir, Pai. Pai, porque o avivamento não é nosso, é seu. É o Senhor que vai avivar a tua obra. É o Senhor que vai avivar a tua igreja, Pai. Pai, aviva a minha casa. Aviva meu casamento. Aviva meu esposo, Pai. Que ele olhe e se coloque mesmo como sacerdote daquela casa. Em oração pelos seus filhos. Por tudo, Pai. Pai, aviva, Senhor Jesus, toda a minha vida, Pai. Começa a falar: Espírito Santo, desce aqui. Faz algo aqui como aqueles apóstolos estavam falando. É hoje, Pai. É hoje, derrama. Pai, vem. Nós precisamos de Ti. Espírito Santo, nós precisamos. Senhor, não porque vai ser mais fácil, mas porque nós somos necessitados de Ti, ó Pai. Pai, entra nessa causa chamada igreja. Pai, porque pode, Senhor Jesus, ter 500 lá fora, mas tem 120 aqui, Pai, que não desistiram, Pai. Que acreditaram, Senhor, tem 120 com propósito na sua igreja. Senhor, vai derramando. Derrama sobre cada lar representado, Pai. Derrama da Tua presença, Pai. Assim como o Senhor cumpriu no dia de Pentecoste. Cumpre, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor prometeu para o anjo desta igreja, Pai. Nesses dias de avivamento, esse propósito, Pai, que nós cremos, Senhor Jesus, que não é do coração dele, mas sim do Senhor. Porque quando se levanta um propósito de avivamento, de arrependimento, Pai, de conserto para a sua igreja, nós entendemos que esse avivamento é para todos. Assim como a Tua palavra diz, todos foram cheios. Pai, enche a Tua casa. Derrama do Teu Espírito, Pai. Porque nós não somos emocionados, nós somos transformados pelo poder da Tua palavra. Pai, nós somos dependentes de tudo aquilo que o Senhor quiser. O poder é Teu. Pai, só o Senhor tem poder. Pai, nós não queremos, Senhor Jesus,
porque nós queremos ser mais. Nós queremos porque nós somos, Senhor Jesus, a tua igreja. E o Senhor falou que não deixaria a sua igreja sem nada. Pai, vai entrando, entra em cada causa, Pai. Pai, eu não sei do que o teu povo necessita, mas não despede ninguém vazio, Pai. Porque a tua palavra diz que a casa seria cheia. Enche essa casa com poder, com teu Espírito, ó Pai. Pai, nós louvamos, Pai. Agradecemos e engrandecemos o teu santo nome. Para que nenhuma palavra seja lançada na terra. Sabe por quê, Pai? Nós entendemos que o Senhor chamou esta igreja, cada um que está aqui para mais coisas, Pai. Nos capacita mesmo, Senhor, a pregar até os confins da terra o teu nome, a mostrar, Senhor Jesus, para aquele que não tem, que ele pode ter, Pai. Pai, que, Senhor, Pai, faça grandes coisas sobre a tua igreja. Eu não declaro, Pai, eu determino. Assim como o Senhor determinou no dia de Pentecoste. Que isso seja determinado sobre cada um que aqui está, Pai. Pai, que a tua igreja seja transbordante da tua presença. Ah, Senhor Jesus, assim como o Senhor mostrou para Ezequiel. Que, Senhor Jesus, do altar saía uma água. Senhor, água transformadora. Saía vida do altar, Pai. Eu declaro que sejam avivados, que sejam cheios de vida, Pai, para o teu propósito, como igreja, como pessoa, Pai. Nos aviva, em nome de Jesus. Eu louvo, eu agradeço a oportunidade. E que o Senhor tenha derramado mesmo sobre você o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.